Ere. Então a gente está começando hoje essa prática aberta, a nossa primeira prática do nosso ciclo serpentear, com esse foco na coluna. E essa prática, ela vai ser grande parte dela aí de bruços, e às vezes você precisa de uma toalha que vai deixar mais confortável ali, o rosto, né, próximo do chão. Então, se você quiser deixar isso, às vezes de bruço, você sabe que para ficar mais confortável você precisa de uma almofada em algum lugar, ou uma coberta. Também pode deixar isso próximo. Se tiver frio onde você está, deixa uma manta próximo. E a gente vai começar a prática de hoje em pé. Então, você pode ficar em pé aí no seu espaço. Ixi, é isso. Não precisa se conectar com a tela. Te convido a fechar os olhos, deixar os braços aí nas suas laterais. E se percebe agora, leva a atenção para si, para suas sensações. Percebe o que acontece aí agora nessa tua experiência de si, talvez pensamentos, né, esse estado que você está agora. É isso. E o convite é você ir levando sua atenção para se perceber, para suas sensações. Você pode sentir aí o contato dos pés com o chão agora, pé direito, pé esquerdo. Sentir esse apoio, sentir suas pernas. Um reconhecimento através da sensação de como você está agora. Como é que você sente o apoio, né, no chão, o contato com o chão. E aí eu te convido a você girar para a direita, sem precisar mover os pés do chão, como se quisesse olhar por trás do teu ombro direito, vai e volta, e vai até onde for confortável. Que eu falei do limite, não precisa ir até o limite para forçar. Antes de começar a forçar ou de sentir uma resistência, um desconforto, aí você para e volta. Vai no limite do confortável. Gira para a direita e volta até onde for confortável, como se quisesse ver ali por trás do seu ombro direito. Sente esse movimento, né? Sente o que que se move, se você sente esse movimento fluido, ou se tem algumas regiões que você sente que como se tivesse umas resistências, tensões. E sente aí qual que é essa amplitude do confortável agora para girar para a direita. Marca aí no seu espaço um ponto. E quando quiser, a próxima vez que você voltar, experimenta girar para a esquerda. Da mesma forma, sem precisar tirar, mover os pés do chão. Como se quisesse olhar por trás do seu ombro esquerdo. Vai o tanto que for confortável para você. Sente como é que é a experiência aí na região do peito, do pescoço. O que é a sua coluna? Como é que a sua coluna se move? Ao girar, como é que você sente os teus pés no chão? Isso. E depois de fazer algumas vezes, também marca aí para a esquerda, mais ou menos essa amplitude do confortável. Agora. E a próxima vez que você voltar, tiver voltado para frente, aí você pode pausar e deitar de costas no chão.
Pode deitar de costas agora, com a barriga voltada para o teto. Ups. Isso, deixa os braços nas suas laterais, apoiados no chão. Se for confortável, deixa as pernas esticadas. E meu convite agora é você levar atenção, aproveitando um pouquinho ali da imagem do João, que você acabou de ver. E a partir da tua experiência e com o contato do chão, reconhecer a sua coluna, o comprimento da sua coluna, essa coluna que começa lá no seu cóccix. Você pode sentir o contato do quadril com o chão, provavelmente essa região do sacro, toca o chão. Aí tem a sua lombar, percebe se tem um espaço entre a tua lombar e o chão, né? Essa região logo acima da cintura. Em algum momento ali, quando começa as costelas, em algum momento você vai sentir as suas costas tocando com mais pressão no chão, região das costelas, torácica, essa coluna, né? Que nessa parte aí torácica, a coluna se faz costelas, as vértebras se fazem costelas. E aí depois lá mais para cima, né? Tem a cervical, essa região do pescoço. Percebe se você sente uma distância entre a região atrás do pescoço e o chão, essa curva que a coluna faz nessa região. E depois o pescoço tem a nuca, e a região ali do crânio, né, que toca o chão, sua cabeça tocando o chão. E depois de passear sensorialmente aí pela tua coluna, tenta reconhecer também ela como um todo, do cóccix até a nuca, sensação desse comprimento. Talvez tenha regiões que sejam mais fáceis de sentir, que é mais presente, outras é menos. Vai reconhecendo. E aí eu vou te convidar a você rolar a tua cabeça para a direita, até onde for bem confortável, e volta. Depois rola a tua cabeça para a esquerda, até onde for bem confortável, e volta. Faz esse movimento suave, devagar, num tempo que você pode sentir o que você está fazendo, estar em contato com a experiência do movimento. E vai até onde for bem confortável. Se tiver um ponto que você percebe que você coloca um esforço a mais para continuar rolando, aí você para ali e muda de direção. Rola a cabeça até onde for bem confortável, para a direita e para a esquerda. E sente a qualidade do movimento, sente o pescoço, a lateral do pescoço. Percebe aí o movimento dessa parte aí mais alta da coluna, né, cervical, encontro com a cabeça. Você pode ir fazendo bem devagarzinho, tentando reconhecer, perceber quais são as vértebras que se movem aí nessa região da cervical. Como é que a coluna se move para permitir esse movimento da cabeça para um lado e para o outro? Ixi. Quando quiser, você pausa e aí eu te convido a você se organizar na posição de bruços, com a barriga voltada para o chão. E aí eu te convido de bruços, você organizar de uma forma que você vai apoiar sua testa nas suas mãos. Então, uma mão apoia sobre a outra e apoia a sua testa sobre uma das suas mãos. Então, você tá, né, o seu nariz, seu olho está voltado aí para o chão.
E se apoia a testa nas mãos. Percebe essa posição, né? Às vezes tem um desconforto que você pode fazer um pequeno ajuste, um pequeno movimento para ficar mais confortável, ou às vezes usar alguma coisa, uma toalha, uma almofada. Reconhece, talvez tenha uma tensão aí no peito, nas costelas, que você pode deixar, e às vezes isso já te dá mais conforto. E aí eu vou te convidar a flexionar, deixar as suas pernas na largura do seu quadril, mais ou menos, numa posição confortável, deixar uns isso. E aí flexiona os joelhos e deixa os pés apontados lá para o teto, a planta dos pés apontados para o teto. Mais ou menos num ângulo de 90 graus aí entre a coxa, as pernas, na sua sensação, né? A sua sensação ali, a perna, essa parte do joelho, os pés, numa vertical lá, apontado para o teto. E aí, deixa os pés se encontrarem no meio, você inclina eles as duas pernas um pouquinho para dentro, até a parte interna dos pés, a borda interna dos pés se encontrarem. Isso. E nessa posição, agora, então não precisa ser a planta dos pés se encontrarem, só a borda interna. Isso. E aí, deixando um espaço entre os joelhos, né? E dessa forma, começa a deixar as suas pernas inclinarem para a direita em direção ao chão, sem afastar, mantendo os dois joelhos tocando o chão. Então, para você fazer isso, você vai precisar deixar a sua perna esquerda deslizar sobre a perna direita. E você vai levando as pernas em direção ao chão, para a direita, só para a direita, e volta. Só para a direita e volta até ficar na vertical. Vai deslizando, vai devagar. Eu te convido agora a você fazer esse movimento em câmara lenta, bem devagarzinho. E você, enquanto você faz bem devagarzinho, deixando as pernas inclinarem para a direita e voltar, sente o que que acontece. O que que acontece quando você faz esse movimento? Percebe ali no seu quadril começa a pesar mais para a direita, rolar, e o seu quadril se movendo, ele vai fazer engajar um movimento aí na sua coluna. Começa a observar que movimento que acontece aí na sua coluna. Talvez, por exemplo, você sente esse movimento chegando lá no seu cotovelo esquerdo. Percebe? A lateral esquerda, a axila esquerda. Se você sente um puxãozinho ali no seu cotovelo esquerdo, quando você leva suas pernas, inclinam, deixam elas pesarem para a direita e depois volta, deixando o pé esquerdo, né? Ele vai deslizando pela perna direita, até onde for confortável para você, e na volta ele desliza de volta até encontrar o pé direito de novo. Faz até onde for confortável, você não precisa chegar em lugar nenhum, não precisa chegar no chão. Vai nesse limite do confortável, não precisa forçar. Vai e volta. Será que esse movimento chega lá no seu pescoço, na região da cervical? Isso. E aí, pode fazer uma pausa. Se for confortável para você continuar de bruços, encontre uma posição confortável para você, ficar de bruços. Isso. E sempre se cuidando, né? Eu convidei agora, se for confortável, você ficar de bruços. Se você sente que precisa na pausa voltar, deitar de costas, vai também dando essa autoridade para o teu sentir, né? Sendo gentil com você, o seu sentir em primeiro lugar. Ixi, e de novo, de bruços, eu vou te convidar agora.
Você vai apoiar a tua mão esquerda, a palma da mão esquerda sobre o dorso da mão direita, e agora você vai apoiar o lado direito do seu rosto sobre o dorso da mão esquerda, girar sua cabeça para a esquerda. Sua cabeça fica voltada para a esquerda, o lado direito do seu rosto apoia sobre a mão esquerda e a mão esquerda apoia sobre a mão direita, que está apoiada no chão. Então, seu rosto está voltado para a esquerda. E aí, de novo, flexiona as suas pernas, deixa as pernas aí mais ou menos, né, na largura do quadril, a planta dos pés voltadas lá para o teto. E agora, nessa posição, volta a deixar suas pernas inclinarem para a direita, em direção ao chão, e volta, só para a direita e volta. Deixa as pernas pesarem. Sente como é que você pode deixar a perna inclinar a partir do peso. Elas pesam até onde for confortável e volta. Faz esse movimento algumas vezes. Faz uma pausa entre um movimento e outro. Faz numa velocidade que você pode acompanhar, estar em contato com o que está acontecendo. E aí percebe quando você faz esse movimento, a sensação aí na sua frente, no seu peito, nas suas costelas. Percebe se você sente, talvez as costelas têm alguma tensão. Se você pode deixar as costelas mais suaves. Talvez você sente que tem um lado das costelas que está pressionando mais o chão quando você faz esse movimento. E aí investiga se tem como deixar as costelas mais suaves, deixar essa pressão se distribuir mais aí nesse contato da sua frente com o chão, das costelas, deixar mais. E percebe se quando você faz isso, se muda a experiência desse movimento. Deixar as costelas, o peito mais suave. E começa a observar a sua coluna. O que que acontece com a sua coluna quando você faz esse movimento de inclinar as pernas para a direita e volta? E te convido, experimenta fazer um pouco em câmera lenta, para você ir tentando reconhecer vértebra por vértebra, ali a partir do quadril, da lombar. Talvez tenha regiões que você sente que vai mais, né, vai um grupo de vértebras que começa a girar. É uma investigação de você criando intimidade a partir do movimento, sentindo aí esse movimento, né? O quadril vai rolando, vai convidando o movimento na sua coluna. Ixi. Fazendo pausas, percebe a sua respiração. Se em algum momento a respiração prende, fica mais curta, você pode pausar, fazer o movimento mais devagar, deixar a respiração fluir. Então, a respiração é um grande sinal, né, da qualidade do que está acontecendo. Quando a respiração está fluida, ajuda o movimento também a ficar mais suave, com menos esforço. Muito bom. Quando quiser, pode pausar, pode deitar de costas. Ixi. E percebe de costas, se for confortável, deixa as pernas esticadas, os braços nas suas laterais, apoiados no chão. Sente as suas costas em contato com o chão. Percebe se você sente diferença do lado direito, do lado esquerdo. E experimenta agora de novo rolar a tua cabeça para a direita, depois para a esquerda, até onde for bem confortável. Percebe se tem uma diferença, uma atualização aí, um lado em relação ao outro.
na qualidade do movimento, no que você percebe do movimento, na amplitude do movimento, dentro desse confortável. Isso. Deixando a respiração fluir. Ixi. Quando quiser, faz uma pausa. Percebe se tem diferença na sensação do seu rosto, de um lado e do outro. E aí você pode novamente deitar de bruços. Agora você vai de novo apoiar a mão esquerda sobre a mão direita. Só que agora você vai girar o rosto para a sua direita. Então você vai apoiar o lado esquerdo do seu rosto sobre a mão esquerda. Então a mão esquerda sobre a mão direita. Aí o rosto, o lado esquerdo do rosto sobre o dorso da mão esquerda. E você está voltado com o rosto para a direita. Isso. E aí pode flexionar as pernas, deixa um espaço entre as pernas, aponta os pés lá para o teto. E experimenta esse movimento agora de deixar suas pernas inclinarem para a direita, em direção ao chão, e volta. Só para a direita e volta. Deixa elas pesarem em direção ao chão, até onde for confortável. Não precisa chegar em lugar nenhum, não precisa forçar. Seja gentil com você. E se faz algumas vezes esse movimento. Faz numa velocidade que você pode ouvir, estar em contato com o que você está fazendo. Percebe agora, nessa mudou a posição da cabeça, se muda aí o quanto que você sente a coluna, essa torção que acontece na coluna, se a amplitude fica menor ou maior. O que é que muda com essa posição da cabeça agora, diferente? Enquanto você inclina suas pernas para a direita e volta, eu vou te convidar a você imaginar como se alguém tivesse aí, né, cuidando de você e te ajudando a sentir a sua coluna. Então essa pessoa vai tocando ali com a ponta do dedo lá do seu quadril, do seu sacro, enquanto você vai movendo, torcendo a coluna, tem uma pessoa tocando nas suas vértebras e te mostrando ali as vértebras que estão se movendo à medida que você vai inclinando a perna e volta. Imagina esse toque aí na sua coluna e você vai aí criando intimidade com a sua coluna a partir desse movimento. Ali da lombar, como é que esse movimento chega ali na região das costelas? Isso. E começa a observar, quando você inclina as suas pernas para a direita, o que que você faz com a tua respiração? Quando elas estão inclinando para a direita, você está inspirando ou você está soltando o ar? Percebe se tem um padrão aí que você faz. O que que você faz com a respiração quando você inclina as pernas para a direita? Ixi. E aí eu te convido a experimentar a você inclinar as pernas em direção ao chão, deixar pesar as pernas quando estiver soltando o ar. E aí você volta inspirando e percebe quando você solta o ar, esvazia os pulmões, você pode relaxar um pouco aí as suas costelas, o peito. E percebe como é que isso pode te ajudar nesse movimento de deixar as pernas inclinar para a direita e voltar. Então, você faz o movimento quando estiver soltando o ar, os pulmões se esvaziam e você deixa as costelas ficarem mais macias, mais suaves, mais relaxadas.
Isso. Quando quiser, pode fazer uma pausa. Se for confortável para você, continuar de bruços. Encontre uma posição confortável de bruços. Isso. Iri. E novamente, de bruços, eu vou te convidar agora. Então, agora, se você quiser usar uma toalha, aí você vai apoiar o lado direito do seu rosto sobre o chão, né? Que você pode apoiar sobre uma toalha no chão. Então, seu rosto vai estar voltado para a esquerda. E aí você vai entrelaçar os dedos das mãos e levar as mãos entrelaçadas aí atrás da cabeça. Quer dizer, atrás da cabeça não, né? No seu lado esquerdo, né? O lado direito está voltado para o chão, o lado esquerdo do seu rosto está voltado para o teto, você está olhando para a esquerda. Então as mãos entrelaçadas ficam aí sobre a tua orelha esquerda, mais ou menos, né? Você está com o rosto voltado para a esquerda. E nessa posição, então essas mãos que entrelaçam do lado esquerdo da cabeça, né? Elas criam uma restrição, né? Que é uma característica das práticas do Feldenkrais, deixando a sua cabeça mais fixa, né? Então você não está apoiando a cabeça sobre as mãos estão atrás, né? Da cabeça, sobre o teu lado esquerdo, mãos entrelaçadas. E aí flexiona as pernas, leva os pés apontados lá para o teto. E experimenta. Agora eu te convido a fazer de uma forma muito suave. Seja bastante gentil com você. Pequenininho, começa pequenininho. E você vai deixar suas pernas de novo pesar para a direita em direção ao chão e volta. O chão é uma direção, não precisa chegar no chão. Faz pequeno, faz suave, seja gentil. Isso. E aproveita desse movimento para sentir o que acontece, sentir a sua coluna, as suas vértebras. Isso. E aí lembra, quando você começa a inclinar as pernas para a direita, faz isso quando estiver soltando o ar, deixando as suas costelas mais macias, mais suaves, mais relaxadas. Aí você volta, inspira. Percebe que esse movimento convida a sua coluna a se alongar, toda a sua coluna a se alongar, principalmente a região ali do pescoço. Percebe como que você pode deixando um movimento mais suave, com menos esforço, reconhecendo tensões que você não precisa. Sente ali o teu cotovelo esquerdo, como é que o movimento chega lá no teu cotovelo esquerdo, na tua axila esquerda? Se tem um alongamento ali no teu lado esquerdo. Isso. Bem devagar, eu te convido a próxima vez que você voltar a pausar. E bem devagar você volta a cabeça para uma posição central. Faz esse movimento bem devagar, cuidando de você. Isso. Ixi, pode deitar de costas. Isso. Se for confortável, deixe as pernas esticadas, os braços nas suas laterais, pesados no chão. Percebe se você sente diferença só sentindo o chão, sentindo o contato do chão do lado direito e do lado esquerdo.
Como é que você sente o teu rosto? E volta a experimentar o movimento de rolar tua cabeça um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. E percebe se tem um lado que está diferente do outro. Como é que é rolar tua cabeça para a esquerda? Como é que é rolar tua cabeça para a direita? Indo até onde confortável. Ixi. Percebe se mudou a qualidade do movimento ou o que você percebe do movimento, a amplitude. Ixi. E pausa quando quiser. Quando o Moshe trouxe essa lição, ele fala, né, de uma questão muito importante dentro da prática, que é você sentir as atualizações, sentir o que vai mudando. Porque o nosso sistema nervoso é muito, ele tem uma tendência de ficar, de criar os hábitos de movimento, de postura e ficar preso neles. Para fazer uma mudança, né, num hábito, num jeito de se mover, é muito importante você sentir quando de repente talvez você está organizado de um jeito diferente, sentir essa diferença, sentir o que que ela gera na tua experiência. Isso ajuda a deixar alguns hábitos que talvez não estão ajudando muito. Ou expandir, né, para ter outras possibilidades. Quando quiser, eu te convido de novo a se organizar na posição de bruços. E agora, eu te convido a você deixar sua cabeça apoiar o lado esquerdo do seu rosto no chão, com a cabeça voltada para a direita. Se quiser usar uma toalha, algo para apoiar o seu rosto no chão. Então, o lado esquerdo aí da sua bochecha, do seu rosto, fica voltado para o chão, olhando para a direita. De novo, entrelaça os dedos das suas mãos e leva ali agora atrás, né, do lado de, na sua orelha direita, que está voltada para o teto. E flexiona as pernas, deixa um espaço entre as pernas, aponta a planta dos pés lá para o teto. E muito suavemente, sendo gentil com você, devagar, começa a levar suas pernas para a direita, inclinar, deixá-las pesarem para a direita e volta. Comece um movimento bem pequeno, sentindo o que acontece. Isso. Percebe se nessa posição a amplitude é menor. Vai respeitando aí a tua sensação, sendo cuidadosa, cuidadoso. E aproveita esse movimento para ir sentindo o que acontece aí com a sua coluna. Lembrando de experimenta, né, soltar o ar quando estiver inclinando as pernas. Como é que isso pode ajudar você a deixar o peito mais suave, para facilitar o movimento. Percebe como é que esse movimento caminha pela sua coluna. Você pode de novo trazer aquela pessoa que vai tocando pelas suas vértebras, lá do quadril até lá em direção ao pescoço, te ajudando a sentir o movimento aí na sua coluna. Isso. Depois de fazer algumas vezes, pode fazer uma pausa, deitar de costas de novo.
Percebe se você sente diferença de um lado e do outro, se você sente um lado mais comprido que o outro, um lado mais próximo do chão ou mais presente, as pernas, os braços. Como é que você sente a sua coluna agora, lá do cóccix até a cabeça? E aí eu te convido para você se organizar e para ficar de pé. Ainda não está no final da lição. Tem lições do Feldenkrais que ele faz só de um lado e, toda a lição é de um lado. Mas a gente vai fazer do outro daqui a pouco. Então, quando você ficar na posição de pé, primeiro só sente a diferença, se você sente diferença, né, de um lado e do outro, o pé direito, o pé esquerdo. E experimenta ali girar para a tua esquerda, como se você quisesse olhar por trás do seu ombro esquerdo. Vai e volta algumas vezes, percebe como é que é esse giro para a esquerda, como é que você sente a tua coluna participando. Isso. E depois de fazer algumas vezes para a esquerda, experimenta girar para a direita, sente se está diferente. Isso, muito bom. E quando quiser, pode deitar de costas de novo no chão. Erê. E nessa lição, te vai, você vai experimentar também uma das estratégias muito interessantes que tem em muitas práticas de consciência pelo movimento, né, do Feldenkrais, que é essa imaginação encarnada, que não é uma imaginação que está longe, mas é uma imaginação conectada com a tua experiência do movimento. Então eu te convido a se organizar de bruços, mais uma vez, e você vai apoiar a sua testa nas suas mãos, com o rosto voltado para o chão. Apoie a testa nas mãos, e aí você vai flexionar seus joelhos, apontar os pés para o teto. E aí você deixa as bordas internas do pé se encontrarem, inclinando ali para dentro, com espaço, né, entre os joelhos, espaço entre as pernas. Deixa as bordas internas se encontrarem. E aí eu vou te convidar agora, você vai só imaginar o movimento. Não faz o movimento, só imagina. Aproveita a posição e imagina você inclinando as suas pernas para a esquerda agora, em direção ao chão, o pé direito deslizando ali pela perna esquerda. Depois, quando volta, ele desliza de volta. Mas imagina o movimento e reconhece quando você imagina, né, as sensações, como é que ele acontece aí por dentro. Quem está de fora não consegue ver o que está acontecendo. É algo que está aí só para você. Sente essa imaginação e o que que ela gera por dentro. Você sente o seu quadril, a sua coluna, quando você imagina esse movimento. O que você pode imaginar ali, esse movimento chegando na sua coluna?
Você deixando as pernas inclinarem para a esquerda, o quadril começa a rolar um pouco, pesar mais para a esquerda e vai convidando o movimento na sua coluna. Será que na sua imaginação você pode sentir ali o que acontece no cotovelo direito, na lateral direita? Se você sente a lateral direita se alongando um pouquinho, chegando esse movimento lá no cotovelo. Então, você, né, na imaginação, você inclina e volta. Vai em direção ao chão e volta. Muito bom. E aí, se quiser, faz algumas vezes o movimento de fato. E percebe se a experiência de fazer o movimento é parecida. Então, é inclinar para a esquerda agora. Para a esquerda. Isso. Para a esquerda e volta. Faz algumas vezes e percebe se a experiência de fazer o movimento é parecida com a experiência da imaginação, ou se tem porções de sensações que não estavam incluídas quando você estava imaginando. Compara, né, a experiência de mover da experiência que você estava imaginando. Isso. E aí pode fazer uma pausa, pode continuar na posição de bruços, se for confortável para você. Hum. E aí, na posição de bruços, eu vou te convidar agora. Você vai apoiar a mão esquerda no chão, a mão direita sobre a mão esquerda e apoiar o lado esquerdo do teu rosto sobre a tua mão direita, voltando o rosto para a direita. Então, a mão direita, a palma da mão direita apoia no dorso da mão esquerda e o lado esquerdo do rosto apoia no dorso da mão direita e seu rosto está voltado para a direita. E aí, flexiona os joelhos, aponta os pés lá para o teto. Isso. E nessa posição, de novo, eu vou te convidar a você imaginar um movimento e não fazer. Imagina você inclinando as pernas para a esquerda em direção ao chão e volta. Um movimento que vai até onde for confortável, dentro aí da sua imaginação. Percebe, né, como é que você pode deixar as pernas pesarem para a esquerda a partir do peso. Elas vão pesando para a esquerda em direção ao chão e voltam. E percebe ali na sua imaginação o que acontece com a sua coluna, como é que você pode trazer a atenção para ir reconhecendo e percebendo a coluna, vértebra por vértebra, a partir ali da lombar, da cintura, quando você imagina esse movimento. E sente ali o teu peito, sua frente, das costelas em contato com o chão. Se tem alguma tensão que não precisa, que você pode deixar. E percebe, você pode incluir isso nessa imaginação do movimento, de deixar as pernas inclinarem para a esquerda, deixando as costelas mais relaxadas, mais suaves. E observa quando você imagina inclinando as pernas para a esquerda, o que que você faz com a tua respiração? Você está inspirando ou soltando ar? E aí, quando quiser, você pode fazer algumas vezes esse movimento de fato. Deixar as pernas pesarem para a esquerda e volta até onde for confortável. Sente a experiência do movimento, como é que é em relação ao que você imaginou, se tem algumas sensações a mais, ou era mais rico quando você estava imaginando. Isso.
Depois de fazer algumas vezes, pode fazer uma pausa, se for confortável para você ficar deitada de bruços. Ixi, muito bom. E aí, de novo, na posição de bruços, você vai apoiar a palma da mão direita sobre o dorso da mão esquerda. A mão direita fica por cima. E agora você vai virar o rosto para sua esquerda. O lado direito do rosto apoia sobre o dorso da mão direita. Então, a palma da mão direita apoia no dorso da mão esquerda, a mão direita por cima, e o lado direito do rosto apoia na mão direita, você está com o rosto voltado para a esquerda. Aí flexiona as pernas, aponta os planta dos pés lá para o teto, deixa um espaço entre os joelhos. E imagina você inclinando as pernas para a esquerda em direção ao chão, deixando as pernas pesarem para a esquerda em direção ao chão e volta. Imagina esse movimento de ir e voltar. Isso. Percebe como é que é gerar esse movimento a partir da imaginação? Para muitas pessoas isso é, é difícil, mas é muito rico em investigar essa imaginação encarnada, concreta na experiência do movimento. Imagina, sente tudo o que acontece por dentro. Sente sua coluna. E aí, quando você imagina suas pernas pesarem para a esquerda, deixa isso acontecer, né, as pernas inclinarem, quando você estiver soltando o ar, permitindo que com os pulmões vazios você pode suavizar as costelas. E percebe quando você imagina esse movimento, soltando o ar, se fica mais fácil. Você pode também imaginar aquela pessoa tocando, passeando com o dedo pela tua coluna, vértebra por vértebra, a partir do quadril, em direção às costelas, ali entre as escápulas. Como é que é na imaginação? O movimento e junto você imagina a pessoa tocando. Ixi, e quando quiser, experimenta fazer de fato esse movimento, deixar as pernas inclinarem para a esquerda, em direção ao chão, e volta. Percebe como é que é fazer o movimento comparado com o que você imaginou? Faz o inclinar das pernas quando você estiver soltando o ar, deixando as costelas suaves, o peito suave. Experimenta essa imaginação de alguém tocando ali suas costelas, te ajudando a sentir sua coluna. Pode fazer bem devagar para ir sentindo. Ixi. Isso. Muito bom. E pode fazer uma pausa, pode deitar de costas. Experimenta rolar tua cabeça para um lado e para o outro. Percebe agora como é que é rolar a cabeça para a direita, depois para a esquerda.
Muito bom. E eu te convido de novo a deitar de bruços. Agora, você vai apoiar a mão esquerda sobre a mão direita e deixar o rosto voltado para a esquerda. A mão esquerda sobre a mão direita. Então, o lado direito do rosto apoia sobre a mão esquerda e você está com o rosto voltado para a esquerda. E aí, flexiona as pernas, aponta os pés para o teto, com o rosto voltado para a esquerda e a mão esquerda sobre a direita. E agora junta os joelhos, junta as pernas, um no meio. Um joelho fica bem coladinho no outro, o pé fica um coladinho no outro. Você pode imaginar como se suas pernas estivessem coladas uma na outra. E nessa posição, eu vou te convidar agora as pernas, sem deixar uma perna deslizar sobre a outra, então elas estão juntas, né? Imagina que elas estão coladas. Deixa as pernas inclinarem para a direita em direção ao chão e volta. Para fazer isso, você vai precisar deixar o joelho esquerdo se afastar do chão, isso, e voltar, né? Para as pernas não deslizarem, você vai precisar deixar. E aí faz devagar, seja gentil, faz pequeno, vai cuidando. Então, os joelhos estão um grudadinho no outro e as duas pernas juntas inclinam para a direita. Então, o joelho esquerdo precisa afastar um pouquinho do chão e voltar. Faz suave, faz pequeno e percebe nesse movimento a sua coluna, né? Agora, com as pernas juntas, como é que o quadril se move de um jeito diferente? E faz esse movimento quando estiver soltando o ar, deixando as costelas permitirem a coluna se mover. Isso. Acompanhe a sua coluna. E a próxima vez que você voltar, mantenha as pernas assim juntas. E aí você vai trocar as mãos, deixar a mão direita sobre a esquerda e girar o seu rosto para a esquerda. Para a direita, desculpa, para o outro lado. Então a mão direita fica sobre a esquerda e você gira o rosto para a direita. O lado esquerdo do rosto fica apoiado na sua mão direita. E aí, com as pernas juntas, experimenta inclinar suas pernas para a esquerda, em direção ao chão. E agora, o joelho direito precisa se afastar do chão. Isso, vai e volta. Percebe esse movimento, como é que ele mobiliza a sua coluna, cria uma torção na coluna. Percebe se o movimento está ficando mais fácil. Percebe a respiração. Muito bom. Quando quiser, pode fazer uma pausa, se for confortável para você continuar de bruços. Ixi, muito bom. Agora eu vou te convidar a você apoiar o lado direito do seu rosto no chão, se quiser usar a toalha. O lado direito do rosto no chão, então você está voltado com o rosto para a esquerda. E aí você entrelaça os dedos das mãos e leva ali atrás, na sua orelha esquerda, que está voltada para o teto. E de novo flexiona as pernas, aponta os pés lá para o teto. Junta os joelhos, junta os tornozelos, pés. E experimenta agora, bem suave, sendo gentil com você. Você primeiro inclina suas pernas para a direita, um pouquinho.
e volta. Aí o joelho esquerdo afasta do chão. E aí depois você inclina a perna um pouco para a esquerda, o joelho direito afasta do chão. Não precisa chegar no chão, faz suave, faz devagar. Então você está com o rosto voltado para a esquerda, com o lado direito do rosto apoiado no chão, os joelhos juntos, inclinando bem um pouquinho para o lado e para o outro, deixando, né? Se você inclina para a direita, o joelho esquerdo afasta um pouquinho do chão, se você inclina para a esquerda. Faz devagar e sente mobilizando ali a sua coluna. Como é que esse movimento chega lá no seu pescoço? Como é que esse movimento atravessa a sua coluna de um lado e do outro? A próxima vez que você estiver passando pelo meio, pausa as pernas, continua com as suas pernas uma junto da outra, e aí muda a cabeça. Deixa o rosto voltado para a direita, apoiando o lado esquerdo do rosto no chão, continua com as mãos entrelaçadas ali agora atrás da cabeça, agora na orelha direita, né? Próximo da orelha direita. E volta esse movimento. Os joelhos juntos, você deixa inclinar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Ixi, cuidando aí de você. Uere. Depois de fazer algumas vezes, pode pausar e deitar de costas. Percebe o teu contato com o chão. Como é que você sente as suas costas em contato com o chão? Percebe a tua coluna? Como é que você sente a tua coluna? Desde o cóccix, sacro, essa região atrás do quadril apoiada no chão, a sua lombar, o espaço da lombar para o chão. Depois, em algum momento, a região das costelas, né, vai tocar no chão. Sente essa região entre as escápulas. Depois, a base do pescoço. Essa região da cervical, sente a distância atrás do pescoço e o chão, e depois a nuca, a região da cabeça que toca o chão. Sente o tamanho, o comprimento da sua coluna. Como é que você percebe ela agora? E aí experimenta rolar a tua cabeça para a direita e para a esquerda. Vai até onde for bem confortável. Sente agora como é que é rolar a tua cabeça para um lado e para o outro. Se tem alguma diferença, atualização em relação ao início da prática. Como é que você sente ali o pescoço, as vértebras da cervical, né, se disponibilizando para sua cabeça se mover? Ixi, muito bom. Quando quiser, pausa e pode fazer um caminho para ficar em pé. Seu tempo. Ixi. Quem tiver na posição em pé, fica um tempinho sentindo aí as reverberações de tudo que você moveu nessa prática, sentindo o contato dos pés com o chão. Pode fechar os olhos, deixar os braços soltos nas laterais.
Percebe o contato dos pés no chão. Tem novidade? O seu eu está diferente? E aí experimenta girar para um lado, girar para o outro, sem precisar mover os pés. E sente como é que é fazer esse giro agora, para a direita, para a esquerda. Como é que você sente a qualidade do movimento, disponibilidade para girar, como é que tudo se relaciona, como é que você sente a cabeça, com a coluna, com o quadril. E, e quando quiser, pode experimentar caminhar no seu espaço. Aproveita os próximos minutos e a gente vai fazer um intervalo de alguns minutos. E aí eu chamo para quem quiser ficar aqui para a partilha daqui a pouco. Até mais.